Salmo 139, versículo 5. Depois 13 a 18. Versão NVI. Palavra de Deus para a sua vida. Escuta isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela consegue ultrapassar os ouvidos, entrar na mente e ultrapassar a divisão entre a alma e o espírito e entrar no seu espírito. Ela consegue fazer isso. Então eu não estou pregando para você um bom sermão ou uma filosofia bonita. Eu estou liberando sobre sua vida um milagre. Eu estou liberando sobre sua vida um derramar sobrenatural. Essa palavra que está sendo liberada sobre você, ela está curando, ela está produzindo fé, ela está produzindo vida, ela está te prosperando, ela está liberando a sua semana para funcionar bem, porque a palavra de Deus é viva. Salmo 139, versículo 5, depois o 13. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe, versículo 13. Eu te louvo, porque me fizestes de modo especialmente admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando eu em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. O salmista claramente fez uma canção inspirada pelo Espírito, um oráculo profético sobre a grandeza de Deus. O objetivo do coração do profeta, quando cria essa palavra, movido pelo Espírito Santo, era pintar numa tentativa de colocar cores vivas, de fazer a mente humana alcançar um pouco do que é a grandeza desse Deus. Nesse texto, o Deus de Abraão é apresentado como o Deus onisciente, o Deus que sabe tudo. Ele é também apresentado como o Deus onipresente, o Deus que está sempre em todo lugar. Mas também é apresentado como o Deus todo-poderoso, como o Deus que pode fazer qualquer coisa. O poder que Ele controla é excelso, é inigualável, é incomparável. O objetivo do salmista é apresentar isso no texto. E no versículo 5, ele meio que resume essa ideia dizendo: o Senhor me cerca. Estou falando de português, no português está assim: o Senhor me cerca atrás e também na frente. E eu percebo que a sua mão poderosa está sobre mim. No português, a gente tem a sensação de que o salmista se tornou refém da cerca de Deus. Essa é a impressão que a gente tem. A gente tem a impressão, quando ele diz que o Senhor cerca na frente e atrás, de que Deus cercou e tornou o indivíduo refém e ele não pode se mover. Mas no hebraico do livro de Salmos, a ideia é outra. As palavras que falam atrás e na frente, no hebraico, dão muito mais a noção de tempo do que de espaço. Lá no hebraico, quando ele diz: o Senhor está atrás de mim, ele está falando: todo o meu passado está preenchido por sua presença. Não é: você não me deixa voltar atrás, não, você ocupa o meu passado. Mas
o Senhor também me cerca por diante, implica que o Senhor ocupa todo o meu futuro. Eu vou estar no futuro. O Senhor não. O Senhor está no futuro. Eu estive no passado. O Senhor não. O Senhor está no meu passado. Então, quando o salmista diz que o Senhor está atrás de mim e o Senhor está na minha frente, ele está fazendo muito mais referência ao tempo do que ao espaço. E a ideia do salmista é dizer: o Senhor não vai estar na minha vida, o Senhor sempre esteve. Mas o Senhor não saiu do passado para estar no futuro. O Senhor não saiu do passado para estar no presente. O Senhor está lá no passado e o Senhor está lá no futuro e o Senhor está aqui no presente, porque o Senhor é isso. O salmista está tentando ajudar a gente a entender a grandeza desse Deus. Mas quando o salmista diz: o Senhor coloca a sua mão sobre mim, a palavra hebraica para falar da cobertura, de estar sobre, dá a ideia de estabelecimento de poder. Dá a ideia de alguém tem poder para fazer intervenção. O sentido é que Deus não muda no passar do tempo. Ele não sai de um lugar do tempo para o outro de forma linear como nós. Nós andamos pelo tempo de forma linear. Ontem eu estava, hoje eu estou, amanhã eu estarei. Eu estou seguindo uma linha reta no tempo e eu não posso voltar atrás. O meu caminho no tempo só pode ir para frente. E eu só posso ocupar um lugar no tempo, eu não posso ocupar dois. Mas o salmista nos faz perceber que o nosso Deus, ele não está andando numa linha reta no tempo. Ele está em todo o tempo. Ele não se move no tempo, ele está lá, sempre. Sabe, isso para o salmista é algo fantástico, é algo que a mente humana tem dificuldade de compreender. Mas quando ele fala da mão de Deus cobrindo, ele dá a impressão de intervenção de poder. A ideia básica é que todo o poder que está sobre a sua cabeça, todo poder que está sobre sua cabeça, os poderes que controlam sua vida, os poderes que te permitem fazer e não fazer, ser e não ser, construir e não construir, os poderes que atuam em você, poderes como governo, política, dinheiro, bens, sabedoria, os poderes que abrem portas e fecham portas para você, o salmista diz, estão todos controlados pela mão divina. Ele está no seu passado, ele está no seu futuro, ele está no seu presente e os poderes dele estão sobre você. Nenhum poder que atua, que faz intervenção na sua vida, opera sem que a mão dele atue. O salmista está pintando um quadro e tentando ajudar a gente a entender que Deus grandão é esse. Basicamente, o salmista está pintando o quadro da onisciência. Ele sabe tudo. Ele começa o salmo dizendo: o pensamento ainda não chegou à minha cabeça. E o Senhor já sabe o que eu vou falar. A gente, para falar, precisa pensar primeiro, menos as pessoas de temperamento I, porque eles são um caso à parte, eles conseguem falar sem pensar. Mas todos os outros pensam primeiro e depois falam. Eu tinha certeza que ia ser uma boa piada, mas vocês não sabem o que é um temperamento I, por isso não foi boa piada. Mas o normal dos seres humanos é pensar primeiro e falar depois. É o natural. Deus consegue saber o que eu vou falar antes que eu pense no que vou falar. Ele está falando de um Deus que sabe tudo, exatamente tudo, sem exceção. Um conhecimento fantástico. Então ele é onisciente. Mas não só onisciente, ele também é onipresente. E ele não é só onipresente no espaço, ele é onipresente no tempo. Ele não está apenas aqui, ali e acolá. Ele também está ontem, hoje e amanhã. Ele também está no passado, no presente e no futuro. Essa onipresença dele não abarca só o espaço, mas também o tempo. O salmista está pintando um quadro para ajudar a gente a entender que ele é onisciente, ele é onipresente,
mas ele é onipotente. Todos os poderes estão no controle dele. E quando a gente fala de onipotente, a gente cai naquela armadilha que o pessoal faz quando a gente se mete a besta a tentar explicar Deus com o método cartesiano, com o método de Descartes para explicar Deus. A gente cai naquela armadilha em que as pessoas perguntam: se Deus é todo-poderoso, então ele pode criar uma pedra que ele não possa carregar. E aí, se você diz sim, ele pode criar uma pedra que ele não pode carregar, então ele não pode carregar, então ele não é onipotente. Não, ele não pode criar a pedra, porque se ele criar a pedra, ele vai poder carregar. Então ele não é onipotente, porque tem uma coisa que ele não pode fazer. A palavra onipotente não tem a ver com isso. Essa armadilha não serve, não cabe, porque a palavra onipotente não tem a ver com poder fazer qualquer coisa. Não, a palavra onipotente significa que todos os poderes, todas as ferramentas de controle, todas as ferramentas de comando, tudo que dá possibilidade está no controle dele. Todo o poder está na mão dele. Não tem a ver com pode isso e não pode aquilo. Tem a ver com todos os poderes estão no controle dele. Então tem poderes controlando a gente, que muitas vezes a gente fica chateado com aquele poder não devia ter feito aquilo com a gente. Deus está acima daquele poder. Sabe, na cultura dos judeus, tem um costume de cobrir a cabeça. No Brasil, ao contrário. Me lembro da minha infância, quando o meu pai chegava e encontrava a gente sentado à mesa, comendo, com a cabeça coberta, ele ia dar um tapão aqui na nuca, assim, e falava: olha o respeito, tira o chapéu para comer. E aí eu fui para Israel e descobri que lá em Israel tem que botar o chapéu para comer. Em Israel, as pessoas não entram em lugares de oração sem cobrir a cabeça. E isso tem um significado. O significado é: sempre tem um poder sobre mim. Eu não sou o poder maior. Tem um poder acima do meu, me controlando acima da minha cabeça. O salmista, quando ele diz: a sua mão está sobre mim, ele está dizendo: todos os poderes que têm acesso à minha vida estão nas mãos daquele que é todo poderoso. Então ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E o salmo inteiro é sobre isso. Mas no versículo 13, ele começa a fazer uma aplicação disso pessoal. Porque quando você pensa num Deus assim, tão grande que a sua mente não alcança, porque eu sei que por mais que o salmista tentou explicar, ele não deu conta. Por mais que eu tentei explicar a explicação do salmista, eu também não dei conta. Você estica sua mente ao máximo, amplia o alcance, usa a imaginação, que vai além dos sentidos. A imaginação é um sentido à parte, uma capacidade de ver coisas que os sentidos não alcançam. Mas nem com a imaginação você dá conta de entender um Deus que é ontem, é hoje, é amanhã. Nem com a imaginação você dá conta de entender um Deus que sabe sobre você o que você ainda não sabe. Ele sabe que você vai saber. Quando você souber, ele já sabia que você ia saber. A mente buga, ela não alcança isso. E quando você pensa num Deus tão grande, tão grande, tão grande, a sua percepção desse Deus se torna naturalmente impessoal. Porque se ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, eu sou nada. A partir do versículo 13, o salmista começa a trazer isso para o nível pessoal. E é esse o ponto para o qual eu queria te conduzir. Na verdade, tudo que falei até agora era só para te conduzir para esse ponto. Olha o versículo 13. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável.
Todas as suas obras são maravilhosas, e eu digo isso com convicção. Nota que o salmista inicialmente está pintando um quadro fantástico. Inicialmente ele está pintando um quadro que a mente humana tem dificuldade de alcançar. Esse é um Deus grandão. Esse é um Deus que não se move pelo tempo. Ele está em todo o tempo. Esse é um Deus que não se move pelo espaço. Ele está em todo o espaço. Esse é um Deus que não é pego de surpresa com nenhum conhecimento. Ele sabe tudo. Esse é um Deus que nenhum poder o manipula, o controla, o ameaça, porque todos os poderes estão debaixo do poder dele. Quando você pensa num Deus grandão assim, você já desiste. Desiste. Me lembro na adolescência, eu não sei se você sabe, mas os adolescentes adoram andar em bando. E tem uma razão psicológica para isso. Os adolescentes estão construindo a individualidade, então eles têm que se soltar dos pais. Aí para soltar dos pais eles andam em bando. Na minha adolescência, a conversa preferida dos meninos era as moças bonitas novas que chegaram na igreja. Os adolescentes tendem a achar que as moças bonitas que já são da igreja, que cresceram com eles, são irmãs. Então, não rola. Toda vez que chegava uma moça bonita nova de outra igreja, na igreja, os meninos ficavam em polvorosa. E a conversa entre os meninos era: e essa daí vai ser de quem? Porque as irmãzinhas não dá certo. E na maioria das vezes o resultado final da conversa é areia demais para o seu caminhão, fulano, e para o seu também, e para o seu também, e para o seu também, e para o seu também. Então desiste. Quem sabe, né, a gente consegue gostar de uma irmãzinha mesmo. Porque essa sensação no coração do adolescente de que não adianta nem tentar, ela não vai dar bola para mim. Essa daí já era, pelo amor de Deus, nem vou tentar. Essa é a sensação que toma conta da alma do ser humano toda vez que ele para pensar nesse Deus enorme, grandão. É areia demais pro meu caminhão, não cabe. Por que um Deus tão grande desse? Um Deus que para ele está me vendo recém-nascido, ele está me vendo no ventre da minha mãe, ele está me vendo agora, ele está me vendo com 60 anos, com 70 anos, ele está me vendo lá na eternidade sendo arrebatado com Jesus, ele está me vendo, ele está vendo tudo. E para ele, é tudo agora. Já deu um bug na cabeça, não já? Eu gosto de pensar nisso, porque eu penso que eu estou indo para o futuro. Mas ele já está lá me esperando, ele já sabe o que vai acontecer lá, ele já preparou tudo para me encontrar lá. Quando você pensa que esse Deus é tão excelso, é tão grandioso, é tão transcendente, o pensamento natural da sua alma é o pensamento do adolescente que entende que aquela moça é bonita demais para mim, eu nunca vou dar conta disso. E aí o seu sentimento é: como é que um Deus tão grande vai prestar atenção em mim? E é aqui que o salmista entra com uma intervenção pessoal, individual, pequena. O versículo 13 e o versículo 14 diz assim: esse Deus grandão, grandaço, ele se agachou, se apequenou, e ele entreteu. A palavra entreter que aparece nesse texto faz referência às mulheres costurando com tear, pegando lã de ovelha e colocando naquelas máquinas de fazer tecido e entrelaçando a lã para fazer um tecido bonito. O texto está dizendo que esse Deus grandão, porque se ele é grande assim como o salmista está dizendo, então ele é maior que o universo, ele é maior que todos os universos, ele é maior que tudo que existe, ele é maior que todas as dimensões, não só o nosso mundo, mas todos os outros mundos, ele é maior que tudo.
Mas o salmista está dizendo que esse Deus se dá ao trabalho de se agachar e tecer a trama que me constrói no ventre da minha mãe. E aí, essa coisa impessoal, essa coisa grandona longe de mim, eu sou só o grão de areia no meio da praia, ela se torna um pouco mais pessoal, porque esse Deus grandão que faz tudo, Ele também me faz. E eu sei que como Ele é muito grandão, a sua cabeça tenta ampliar e generalizar isso, e você começa a pensar, não, quando Ele entretém, Ele não está entretendo uma pessoa, Ele está entretendo a humanidade inteira. Ele está fazendo a raça humana. É isso que significa. Inclusive, muitos teólogos interpretam que esse Deus que está fazendo o entrelace da trama, da linha para construir o tecido, ele não está fazendo uma pessoa, ele está fazendo a humanidade inteira. Mas não é isso que o salmista está falando. E sim, você pode entender que é para a humanidade toda, mas o salmista está falando assim: tu criastes o meu íntimo, ou o íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe, o Senhor me fez. É aqui que dá vontade de chorar, é aqui que emociona, porque esse Deus grandão, esse Deus enorme, Ele se ocupou em me fazer. Não me fazer a raça humana, não me fazer o povo brasileiro. Ele se ocupou em fazer Jucimar Ramos. Ele se ocupou em construir essa pessoinha que sou eu. Ele se ocupou em me costurar, em me fazer. Isso torna meu relacionamento com Ele pessoal. A grandeza dele me faz sentir Ele longe, mas essa mesma grandeza faz Ele descer e chegar perto de mim. Olha o versículo 16: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, eles seriam mais do que os grãos de areia. E se eu conseguisse terminar de contá-los, eu ainda estaria contigo. O salmista está fazendo um jogo de palavras. Ele está usando a seguinte cena para imaginar o cuidado de Deus com ele. Ele está dizendo assim: Deus, o Senhor sabe tanto sobre mim. O Senhor acompanhou o meu desenvolvimento tão grande, que a sua cabeça, só o departamento eu na sua cabeça, é um livro enorme de ideias e de palavras. Eu não consigo contar quanta coisa você sabe sobre mim. E se eu conseguisse contar, eu ia passar uma eternidade fazendo a conta dos grãos de areia, a conta dos seus pensamentos. E sabe o que eu acho maravilhoso? Quando eu terminasse de contar para o Senhor, eu não teria mudado nada. A hora em que eu comecei a contar, o Senhor está ali comigo. Na hora que eu terminei de contar, o Senhor está no mesmo lugar. Eu segui uma linha reta no tempo, porque eu preciso de muito tempo para contar tudo isso. Mas o Senhor não mudou nada no tempo para você. Eu passei 1 milhão de anos contando, e quando eu terminei, o Senhor estava no mesmo lugar que estava, porque o Senhor não sai do lugar, o tempo não exerce influência sobre o Senhor, o espaço não faz influência nenhuma sobre o Senhor, porque o Senhor é grandão. E o que maravilha o salmista é, porque um Deus tão grandão se importa comigo. E aí, o salmista coloca a cereja do bolo no versículo 16. Ele diz: os teus olhos viram o meu embrião ainda informe. Todos os dias, cada peça que era formada em mim, o Senhor viu. Mas é mais do que isso.
Ele está usando uma figura de linguagem dizendo que Deus está escrevendo um livro. E você tem que entender que isso é num tempo em que ter livro não é coisa para qualquer um. Livro é uma coisa difícil. Mas o salmista está dizendo, a sua cabeça é como um livro. O que o Senhor tem sobre mim é conhecimento demais. Mas a cereja do bolo é que ele disse, o livro que o Senhor tem sobre mim, o conhecimento que o Senhor tem sobre mim, não foi construído agora. O conhecimento que o Senhor tem sobre mim já estava aí antes que qualquer coisa existisse. O salmista tornou essa relação distante por causa da grandeza excelsa desse Deus e da pequenez excelsa desse ser. O salmista tornou isso próximo, tornou isso íntimo. Porque o salmista está dizendo não apenas que esse Deus grandão participou da formação desse ser ínfimo e pequeno, mas ele também está dizendo que esse Deus grandão não só construiu, ele planejou exatamente desse jeito. Quando ele diz que ele escreveu antes que houvesse alguma coisa, claro que é figura de linguagem. O que ele quer dizer é que antes que houvesse qualquer coisa, antes que houvesse mundo, antes que houvesse planeta Terra, antes que houvesse universo, antes que houvesse criação, antes que houvesse anjos, serafins, querubins, antes que houvesse dimensões, quando não havia nada. Quando nada podia ser nomeado ainda. Eu preciso te contar uma coisa. O salmista está dizendo que antes de qualquer coisa, ele sabia seu nome. Não fez o universo ainda. Adão não nasceu ainda. A humanidade não existe ainda. O universo não foi criado ainda. O planeta Terra não foi criado ainda. Deus está lá falando o seu nome. E não, você não é um acidente. Porque Ele planejou você. Ele sempre soube o seu nome. Ele sempre soube quem é você. Ele sempre soube o seu temperamento, seu caráter, sua construção. Ele sempre soube os seus pensamentos. Ele não passou a saber de todos os pensamentos que você pensa agora, porque Ele resolveu olhar para você, fazer uma leitura de expressões faciais e dizer, eu sei o que você está pensando. Não, não é o dom de ler o pensamento da sua cabeça. É muito mais do que isso. Ele sempre soube, antes que você existisse, quem é você, onde você vai nascer, o que você vai viver, o que você vai experimentar, e todos os pensamentos que iam passar por sua cabeça. Sabe o que é melhor? Desde lá, antes que houvesse qualquer coisa, Ele amou você. Ele quis você, Ele escolheu você. O salmista está tentando linkar duas coisas que a mente humana não dá conta. Então, você vai precisar usar fé. Ele está tentando linkar a grandeza de um Deus excelso com a poesia, a beleza da intimidade entre dois seres. Ele está promovendo claramente que esse ser, zero à esquerda, Zé ninguém, que não dá nada para nada, que é muito perto de coisa nenhuma, esse ser está escolhido, nomeado, preferido para se relacionar com esse outro ser que a mente não alcança, não dá conta, ele transcende. Aliás, eu preciso te contar uma coisa. O salmista foi muito feliz na abordagem dele, de mostrar a grandeza desse Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele foi muito feliz, ele deu conta de mostrar essa grandeza.
Quando ele diz, não importa para onde eu vou, o Senhor já está lá. O Senhor não vai atrás de mim, o Senhor está lá onde eu vou estar. Mas o Senhor também está no caminho. Ele foi muito feliz. Mas eu preciso te contar uma coisa. Por mais capaz que seja a sua linguagem, por mais capaz que seja a sua imaginação, e tem umas pessoas com uma imaginação poderosa, a gente não vai dar conta de entender a grandeza desse Deus. Sabe, Salomão faz parecer, no livro de Eclesiastes, que quando a gente se soltar desse corpo, porque a gente é um ser espiritual, está preso num corpo. Salomão, no capítulo 12, ele diz que depois que a gente sai desse corpo, o espírito expande. Ou seja, a nossa capacidade de compreensão é maior. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu acho que a gente nunca, de eternidade em eternidade, a gente nunca vai entender Ele. Ele vai continuar sendo uma grande surpresa para a gente. Ele é grande. Mas esse não é o ponto que eu quero te mostrar. O ponto que eu quero te mostrar é que, andando na contramão de qualquer compreensão humana, esse Deus grandão está disponível para o relacionamento com você. Esse Deus excelso, grandioso, andou planejando pelas eternidades sem fim esse seu momento da história. Ele andou te vendo antes que você existisse. Ele andou te contemplando, ele andou sabendo quem é você, para nesse momento te dar a oportunidade de se relacionar com Ele. Ele está aberto para o relacionamento. Ele te planejou para esse momento. Ele te planejou para esse futuro. Futuro para você, para Ele é o presente. Esse Deus está aberto para você. O desafio de Deus para mim e para você hoje é para que a gente desmonte da nossa cabeça aquele sentimento adolescente, bobo, aquele complexo de inferioridade, aquele sentimento de falta de valor que diz, por que Ele vai me querer? Ele não vai gostar de mim. Ele não vai se importar. Por que Ele se importaria? Ele é tão grande. Ele é tão bonito. Ele é tão tremendo. Ele é tão terrível. Por que Ele vai se ligar para mim? Então, não tem a ver com a gente. Tem a ver com Ele. Nunca foi a gente. Deus não escolheu você porque você é bonito, embora seja. Deus não escolheu você porque você é inteligente. Deus não escolheu você porque você é santo. Deus não escolheu você porque você venceu os pecados. E pasmem você, tem uns que venceram mesmo o pecado. Alguns não acreditam nisso, mas tem gente que conseguiu avançar, crescer, se tornar um pouco melhor. Mas não é por isso que Ele te escolheu. A razão de Ele te escolher nunca esteve em você. A razão de Ele te escolher sempre esteve nele. Ele é assim. Ele ama assim. Ele se importa assim. E assim como não dá para compreender a grandeza, a estatura dele, também não dá para compreender o que dá nele para amar gente como eu e você, para querer gente como eu e você, para se importar. Mas o fato é, Ele se importa.